mais sólida. Serás novo depois de teres alijado de ti tudo quanto em ti existia que não te convinha. Medita sempre naquilo que vais ouvindo e rende graças ao Divino Mestre, modelo imaculado de pureza, que nos ensinou e nos ensina, em todos os dias, os caminhos da verdade nos quais queremos caminhar. Meu filho, o tempo passa e, com ele, muitas oportunidades são perdidas. Faze com que tua boca seja sempre preciosa na retenção e na divulgação das palavras sãs. Aprende daqui a esse o dever do homem esclarecido. Apontamos-te o caminho, acompanhamos-te e aguardamos por ti, meu filho. Página 21. Ao de leve falei-te já, meu filho, na compreensão que deves às leis divinas, e muito embora te pareçam difíceis de compreender e mais difíceis de cumprir, nós te dizemos que o homem de boa vontade se integra nelas, de pouco a pouco, pela boa vontade em cumprir o que as mesmas mandam. A vida terrena em que o homem, possuidor de um corpo limitado, se vê constrangido a contínuas diminuições, impossibilitando as mesmas de um maior e mais amplo cumprimento, e muitas vezes incompreendida pelo próprio homem. Porém, é nessa escola divina que ele mais deve e tem que aprender e, se dizemos mais deve e tem de aprender, é porque é aí, nesse limitado espaço onde se encontra, onde as provas são mais evidentes e mais duras por vezes de passar, que cada um tem que as cumprir. Mas nós temos vindo a conduzir-te pelo caminho do amor como a via mais fácil para a ascensão, e talvez já tenhas compreendido que aquele que sabe amar no sentido da ampliação fraterna, esse já sabe compreender melhor, já sabe perdoar mais, já reflete mais maduramente, enfim, já sente de uma maneira diferente daqueles que nunca ouviram falar ou que nunca souberam qual o caminho certo para onde devem caminhar. Depois, na observação que deve a tudo quanto rodeia, o homem aprende a discernir e, discernindo, compreende as leis e vê nelas, não só a maravilha da harmonia como ainda o amor que as mesmas possuem na construção contínua de tudo a que nós chamamos natureza. O regato é sabiamente escondido entre a folha e corre entre a mata bravia para satisfação de quantas árvores seculares que nele mergulham suas raízes. As árvores, esses seres tão amigos do homem que tudo lhe dão, que tudo lhe fornecem, são um grito contínuo de agradecimento ao Pai que as cria e que as sustenta, a força divina da criação. Respeita a árvore tal como se respeitasses um teu irmão carnal. Veneras e olhas com subido respeito, porque elas estão integradas na lei da harmonia, fazem parte dessa criação da qual tu, meu filho, ainda não foste bem capaz de compreender. Página 22. E nada mais belo do que a beleza da criação. E todos nós nos extasiamos quando contemplamos, nascido da pequenina semente, o ser que se agiganta. E tal como a fecundação da mulher é para nós de grande e elevado respeito, desde o germinar do pequenino átomo até a criação total do corpo físico, nós reverenciamos e veneramos a força criadora que tudo sabe, silenciosamente, conduzir. Olhemos toda essa grandeza com os olhos da alma e não a reduzamos à pequenez dos olhos físicos. Porque se queres, meu filho, compreendê-la, dilata-te para além do teu corpo e procura, através da tua alma, nessa criação penetrar. Depois serás harmonia e, de harmonia com ela, serás amor com ela. Serás perfeição com ela. Tudo nos fala num ser para nós impossível de compreender completamente. Mas claramente tudo nos indica essa força de poder incalculável, de presença sempre presente, de força jamais destruída. E nessa veneração e respeito nós nos conduzimos, humildemente, ante a beleza divina como humildemente lhe rogamos que esclareça sempre a alma daqueles que ansiosamente querem saber. Meu filho, hoje mesmo abre os olhos da tua alma e luta contra a diminuição do teu corpo físico. Página 23. Porque não há mais nada para engrandecer o homem do que o engrandecimento das suas próprias qualidades, daquilo que, sendo inerente a si próprio, ele muitas vezes tenta destruir através do limitado corpo físico.
Esse corpo que é uma passagem, que é um utensílio utilizado agora, mas cujo fim é o aperfeiçoamento desse espírito nele encarnado que tem necessidade de caminhar, evoluindo na perfeição. Medita sobre tudo quanto te vamos dizendo e sempre que possas relê as nossas páginas. E embora humildes para que nelas possas sentir a nossa vibração, ver que a nossa procura é a procura divina que desejamos, tu também o faças para que sejas um ponto luminoso sobre o mundo nestas horas de tormenta e dor que o teu mundo está sofrendo. Sim, elas passarão, é certo, e com elas passará esta pobre humanidade, este estado mental, esta insensibilidade. Tudo desaparecerá. Em seu lugar surgirão os homens lúcidos, os espíritos mais crentes, as almas mais sensibilizadas. Por isso as palavras vêm chegando, não para esclarecerem mais, porque cada um de nós, embora desejando ser um arauto, nada mais é do que alguém que traz um recado, enviado pelo seu maior, para que chame os seus irmãos, e tu, meu filho, leva também o recado, não adormeças nunca com ele. Desempenha-te da tua missão para que, quando os tempos chegarem, tudo esteja cumprido, que é essa vontade de toda a criação. Labor intenso, nada pode parar. Segue tu também na estrada da redenção, dando de ti a todos aqueles que encontrares na tua estrada, no teu caminho. Página 24. Desde que o homem tomou conhecimento de toda a responsabilidade no plano físico em que habita, as lutas tornaram-se maiores e mais duras, porque ele aprendeu através de tudo quanto tem visto e tem sofrido, que é só pela perseverança, no campo escolhido, que o homem pode caminhar seguro de si próprio. E, embora as lutas se apresentem por vezes duras e quase injustificáveis para ele deve manter acesa a chama da fé, para poder progredir, melhorando a sua condição de espírito preso na matéria. Sobre isto muito já se tem falado e, ao longo dos tempos, cada um dos nossos irmãos maiores tem sido encarregado de trazer a sua parte, mas nenhuma delas, até agora, suplantou ou igualou aquela que nos trouxe o Mestre Jesus. E por isso a nossa esperança se fundamenta toda nele. E quando te falamos no amor, para ti inteiramente novo, porque ele só chega por conquista íntima, nós te falamos no amor trazido pelo Mestre Jesus. Amor maior de todos, só comparado ao Pai que nos criou, do qual também ele é unigênito. Unigênito, no sentido profundo entre os homens, quer dizer único, mas nós sabemos que o amor de Deus na criação é igual para todos os seres. Para a criação não há preferidos, mas sim filhos mais ou menos evoluídos. Nas lutas que tens enfrentado no decorrer da tua vida terrena, tu deves ter sempre presente que também aqueles que vieram e que virão ainda depois de ti, com qualidades superiores de espiritualidade, enfrentaram as mesmas lutas no estado relativo ao ambiente e ao local que habitaram. Mas nem por isso as lutas os venceram. Mas nem por isso tu deves ser vencido pelas lutas, mas deves enfrentá-las sempre, para que elas possam ser corrigidas por ti, tu possas assumir o lugar maior dentro do campo da evolução, no qual ascendes, dia a dia, através do teu esforço. Não há promessas irrealizáveis, não há sonhos suspeitos. Assim como não pode haver filhos bastardos no amor do Pai Divino. Por isso, confiadamente, nós vamos trazendo a pouco e pouco, estas gotas de amor que vamos destilando na tua alma, para que aprendas melhor a cumprir aquilo que é mister cumpras. Não tentes, como já te disse, fugir da prova terrena, porque há necessidade absoluta de que ela seja cumprida. Só assim poderás, depois, dar um passo em frente e, quem sabe, talvez alcandorares-te mais nesta escada que nos vai levar ao infinito divino. Página 25. E muito embora todos os homens que te rodeiam continuem na inércia da incompreensão e da intolerância, crê, meu filho, que também eles estão na sua experiência, na experiência necessária ao seu conhecimento, à conquista da sua espiritualidade maior. Por isso disseminar, é o trabalho que vos aguarda a todos, especialmente a ti,
aquele que já traz no coração a esperança de uma vida melhor. Essa vida não está aqui no plano físico que habitas, pois que aqui é o plano da tormenta, porque foi aqui também que todos nós semeamos aquilo que de mal existia em nós. E porque a colheita é necessária também neste campo que nós havemos de colher. Por isso nunca desanimes e vai, pacientemente, e com a cautela precisa, colhendo os cardos que tu próprio semeaste. Transformar-se-ão depois em flores de espiritualidade melhor, cujo perfume há de inebriar ainda a tua alma. E bendirás depois as horas amargas que poderão ser comparadas a minutos, pois elas chegaram na hora em que a alma mais necessitava de ser fortalecida. Depois dirás para ti mesmo que mais poderias ter suportado ainda se maior e mais profunda tivesse sido a prova. É assim que nós vamos, a pouco e pouco, aperfeiçoando o nosso espírito. Por isso ele está preso na matéria, na altura em que o Pai sabe, ele está pronto a dar as suas provas. O filho quanto mais querido, mais corrigido. Por isso o filho mais amado é aquele que traz o fardo mais pesado. O teu, embora às vezes te pareça o maior, crê que não é ainda tão grande que o não possa suportar. Espera-nos o alvorecer de uma nova vida. Uma vida para ti em frente desta que tens vivido, com maior conforto de espiritualidade e com maior certeza nas realizações, com âmbito de amor maior do que no presente. Tudo isto te aguarda depois de bem haveres cumprido a missão que te trouxe à terra. Repara, meu filho, que as nossas palavras, embora sejam de auxílio, também são de encorajamento. São de despertamento, para que jamais vaciles. A etapa é curta, apesar de tudo. É extraordinariamente curta. Página 26. Quando a alma se alegra por bem cumprir, tudo ri em seu redor, e as lágrimas choradas anteriormente são devolvidas, como pétalas perfumadas, àquele que as chorou, porque elas outra coisa não foram do que a manifestação de uma alma atormentada, mas que no íntimo reconhece qual o dever que tem a cumprir. Quanto nos alegramos, meu filho, quando encontramos almas já sensíveis à doutrina trazida por Jesus, às palavras simples que nós podemos destilar, as esperanças que podemos insuflar a cada um, e quando também apontamos mais longe um pouco a etapa que estão percorrendo. Se sentimos confiança nós nos alegramos e alviçareiros, trazemos de novo a palavra amiga. Por isso, quando teu coração as acolhe, a nossa alma se alegra contigo. Não esta alegria que os homens sentem, mas a alegria de uma espiritualidade que se está abrindo sobre a tua cabeça, maior, mais esclarecida e mais profunda. Essa espiritualidade que desce pelo conhecimento e que toma lugar no coração do homem sem que jamais alguém a possa desalojar. Ela é a manifestação deste amor de que eu te venho falando. Ela é a manifestação de uma alma brilhada, porque só aquele que se aperfeiçoa começa a aprender a amar, pois que só o amor pode fazer o homem caminhar em frente, mais rapidamente e mais perfeitamente. Recordemos sempre, em cada dia da nossa existência, quer ela seja passada no plano físico ou no espiritual, da palavra de bondade, de amor e de carinho trazida por Jesus. Ela nos ensina, meu filho, quanto nós devemos ao nosso Criador. Ela nos ensina qual a ligação que deve existir entre nós e o nosso semelhante e ela nos convida ao trabalho amoroso dentro de nós próprios pela nossa transformação. É por isso que eu te venho escrevendo estas linhas, e na sua sequência tu podes encontrar sempre o mesmo sentido, mas cada vez esse sentido fazendo subir mais alto para que mais alto tu possas subir também. São horas que se avizinham ainda difíceis de passar que te aguardam. Mas antecipadamente nós te trazemos a consolação e nós te dizemos que a coragem jamais te desamparará, se procurares com fé e confiança os braços amorosos do nosso Mestre Jesus. Ele aguarda por todos os seus filhos. Suas mãos invisíveis te amparam. Seu alento dá alento à tua própria vida. Por isso, meu filho, lembra-te sempre de Jesus em todas as horas da tua vida, como já um dia te disse,
até mesmo quando tudo parecer desmoronar na tua frente. Fica convicto de que jamais tu cairás se te veres como escuro ao amor, o amor divino. E, se souberes confiar, sentirás junto de ti, sempre, essa manifestação de amor, porque alguém te há de trazer. O Mestre em quem confiamos, a quem entregamos todos os nossos pesares, e onde colhemos todas as benesses para a nossa vida, é Ele a luz maravilhosa que conduz os nossos passos. Ora-lhe tu também com confiança igual, meu filho, mas nunca retrocedas, porque é triste o caminho daqueles que voltam atrás, por falta de confiança. Tu sê forte e valoroso em todas as horas da tua existência, para que jamais possas caminhar sem essa luz divina protegendo-te e amparando-te a vida. Confiadamente te peço, hoje, que continues esperançado, sempre, em que dias melhores virão, quando a tormenta houver passado e quando tu, jubiloso, poderes conferir e as tuas contas estiverem saldadas. Então sim, o triunfo será teu, grande como aquele que compete ao digno e bom lutador. Aguardamos-te na tua caminhada evolutiva, meu filho. Sê confiante. Página 27. Quando te falamos em confiança, é pelo desejo que sentimos de estimular-te para a caminhada nos dias terrenos. E muito embora ainda não possas sentir, compreendendo completamente o alcance dessa frase, nós a deixamos como semente que a seu tempo há de germinar na tua alma. Porque todo homem que é verdadeiramente confiante, confiante em Deus que nos criou e nos ama, confiante naqueles que em seu nome vêm e nos amparam, esse homem vence todas as etapas que lhe são postas, as quais servem para aperfeiçoamento e elevação do seu espírito. E, conquanto lutando, quando compreender que é na confiança que reside toda a sua força, segue, sem desfalecimento, porque sente que a confiança é uma fortaleza invisível. Meu filho, caminha sempre procurando compreender essa confiança que jamais é desmentida por aquele em quem confiamos. Essa etapa que estás agora vivendo é uma etapa de muitas experiências, experiências que enriquecem a tua própria vida, te dão liberdade na qual vais aurir forças novas para as etapas vindouras. Por isso confia de olhos postos no Senhor, imaginando a tua maneira se nunca pudeste compreendê-lo. Imagina-o na doçura do seu amor, na brancura da sua túnica, na pureza do seu olhar, na majestade simples da sua própria figura. Imagina-o junto de ti, confia-lhe todos os teus pesares, os teus anseios, as tuas alegrias, pois que ele te compreende, escuta e te auxilia sempre. E assim essa confiança te torna rocha dentro de ti, rocha de certeza, porque é o caminho de luz que deves percorrer. Vamos caminhando, meu filho, caminhando ao encontro do Mestre, esse Mestre que eu desejaria tu pudesses compreender em toda a sua magnificência, para que possas vê-lo como Pai amoroso, como Dulcíssimo Mestre, como dedicado companheiro, como auxiliar da tua própria vida. Por isso se confiante sempre, sem receio. Página 28. Muitas vezes desejamos analisar e aprofundar esse amor divino que o Mestre irradia sobre nós, mas, porque é de tal grandeza, e nós somos tão pequeninos que apenas o adivinhamos no pouco que já aprendemos a amar. Meu filho, se sente já em ti alguma coisa que se relacione com esse amor, olha confiadamente e aprende também a sentir e a vibrar desejando aumentar a dimensão do teu amor, pois que é por essa via, a via sólida da evolução, que nós nos havemos de aperfeiçoar e aproximar mais do divino modelo. Ele está longe e está perto de nós. Está sempre perto desde que o nosso coração se manifeste em amor e, particularmente perto, daqueles cujas mãos constroem em amor, tentando imitá-lo, tentando aprender com ele. Mas muito longe para aqueles que enveredam pelas perigosas estradas do orgulho, da vaidade e da força. Desses o Mestre se distancia e aguarda de longe, porque jamais a vontade de cada um é violada. Mas aí daquele que se esquece de cumprir o mais sagrado dever da vida, que é amar. Amar no sentido de edificar, criando sempre em seu redor no auxílio que presta através desse amor. Sim,
Quando bem compreenderes, darás um passo em frente e mais te aproximarás do Mestre Divino de quem vamos agora a caminho. Página 29. Sim, Ele, o amor, é a manifestação divina entre nós, e se não podemos compreender esse grandioso amor que é a causa de tudo quanto é criado, quanto foi criado e quanto está sendo criado, nós aprendemos com Jesus a melhor compreender essa grandeza divina. Assim a misericórdia infinita do Pai nos pôs à mão um zelo virtuoso do qual todos nós podemos aprender. Assim é nessa etapa que estás percorrendo, na vida física, na qual te exercitas para desferir um voo maior. Medita, aproxima-te e procura a vida do Mestre Jesus. Sim, ainda não podes exemplificar, porque ainda não atingiste aquela plenitude onde ele se encontra, e nem nenhum de nós. Andamos todos a aprender, meu filho. E, porque desejamos aprender, nós aqui estamos no desejo de te dar do amor, do pouco amor que já existe em nós. Sabemos que amando o que o homem constrói, pois que toda obra que sai das suas mãos é a filha do amor. Meu filho, o Mestre aguarda por ti. Segue-o sem descanso, sem tréguas, sem recear jamais a luta que tenhas que enfrentar, porque ele está muito próximo de ti, quando tu amas nas pessoas dos teus irmãos, construindo com eles, edificando entre eles, auxiliando-os e ajudando-os. Meu filho, segue sempre as pegadas gloriosas do Mestre Jesus. Página 30. Meu filho, nesta tentativa indefinível para ti deves aprender a compreendê-la, como uma ansiedade de qualquer coisa que deseja nascer na tua alma. E essa, qualquer coisa pode muito bem ser o desejo de progressos que a tua alma sente. E a expectativa é a procura do caminho mais seguro por onde desejas ou desejavas seguir. Por isso, aqui temos vindo, trazendo-te em cada um dos nossos encontros, as palavras que necessitas para o estímulo que te podemos dar, para que procures com elas o caminho mais seguro para a tua evolução. Nós apontamos-te, desde o início, o caminho do amor, e desse amor te temos falado sempre e até já dissemos que é a via única e segura para a evolução e também te ensinamos que essa filha do amor era toda a doutrina legada por Jesus, pois que ela é formada por regras de amor que fortalecem e ensinam o homem a ser senhor de todos os seus dias. Por isso, quando nós vos encontramos, a expectativa desaparece para dar lugar às certezas consoladoras que fortalecem a alma em todos os empreendimentos. Encontraste já esse caminho embora te custe ainda cumprir aquilo que ele exige de ti. Mas, à força de repetição, acabarás por compreendê-lo e também por cumpri-lo. E depois mais ambicionarás e encontrarás maior amplitude e, porque o reduziste até a tua condição de compreensão, há de a mesma compreensão ampliá-lo para que ele aumente e assim possa destruir o que de mal e antagônico dela possa existir na tua própria formação. Repara, meu filho, todo homem criado simples e ignorante, transita pela via do esforço para encontrar aquilo que deve, aquilo que necessita de encontrar. E no decorrer de tantos milênios, no decorrer de tanto tempo incontável para todos nós, o homem vai fortalecendo o seu espírito, ou vai enchendo-o de caminhos emaranhados onde muitas vezes se perde. É assim que chega a expectativa. São nesses emaranhados que o homem para, em que o homem procura o caminho mais seguro. É aí que o Mestre Jesus surge em toda a plenitude do seu amor. É aí que ele chama amorosamente aquele que estava perdido. É aí que ele convida a alma ignorante a vir ao seu encontro e diz-lhe: se queres vir até mim, aprende a amar, pois que só através do amor o nosso encontro será uma realidade. Meu filho, tu que já procuras compreender, tu que já sentes na tua alma, tu que já nos vais lendo com amor, procura pois encontrar o caminho certo e sai de expectativa para encontrar a certeza para os teus passos. O Mestre aguarda-te, qual sublime pastor, para te conduzir até ao seu próprio encontro. Página 31. E depois, nesse caminho que ele te aponta, tu desvendas as mais elevadas virtudes que podem ornamentar o mesmo caminho. Uma a uma, começas a amá-las, e, uma a uma,
começas a compreendê-las. E por aquelas que primeiro tocam a tua sensibilidade tu as firmas em ti, fazendo delas o esteio dos teus passos e procurando firmar-te no seu cumprimento. Depois desenvolves em ti o objetivo que essa virtude encerra sempre. E, no fundo, seja qual for, é o amor quem assiste, porque fora do amor nenhuma virtude é virtude, porque sem ele todas as virtudes são incompletas. Repara, meu filho, e fácil dar, é fácil destituir-te daquilo que possuis e entregá-lo ao teu semelhante, mas é difícil dar com o sentido profundo do amor. Dar com a alma alegre, porque assim podes contribuir para o bem daqueles que se aproximaram de ti. Por isso a virtude da caridade é o amor. Repara porque assim ela vai aureolada de uma luz santificante, de um fluido positivo, de uma força que penetra todos os corações, uma força que não humilha ninguém, uma força que eleva aqueles que a recebem e enobrece aquele que dá. Esta virtude, assim purificada pelo amor, se for também pertença da tua alma tu serás feliz, porque, quando mais nada tiveres para dar tu darás daquilo que tens em conhecimento e dás através do amor que o teu coração já guarda para com os outros. Segue a virtude da caridade, mas purifica a caridade com amor para que ela possa aureolar a tua alma. Página 32. Tu sabes, meu filho, que todos os seres que se encontram no estado de encarnados sofrem. Uns sofrem por ignorância, outros sofrem por inadaptação ao meio em que habitam, outros ainda por anseio daquilo que aqui, no plano físico, não podemos alcançar, outros, e esses são aqueles que mais vos rodeiam, que mais podem procurar, por carência de tudo quanto um ser pode necessitar aqui na terra. Mas é necessário que te esforces por compreendê-los, pois a caridade não pode ser só exercida no sentido de dar o pão ou de dar o agasalho. Também pode e deve ser exercida no sentido da palavra que esclarece, a palavra que ilumina, pois que os mendigos nem só de pão carecem, também carecem de ouvir para que em si comecem já a exercitar paciência, pois que também é uma virtude que tem que renascer na alma de todos os homens. Quantos não vivem na revolta por nunca terem encontrado alguém que os ilumine? E quantos não desesperaram já por nunca terem ouvido uma palavra de conforto? Outros, destituídos de toda força moral, já resvalaram até o último grau a que se pode resvalar. Aí o teu trabalho é imprescindível, pois que carecemos mais ainda de salvar as almas do que os corpos, vista que o corpo, já perecível por natureza, necessita só do transitório, enquanto a alma necessita de ser fortalecida nas verdades eternas que tu estás aprendendo a conhecer. Mas receber e dar é a lei, e tu, meu filho, vais recebendo, vais te fortalecendo e dá agora. Tens o mestre que te guia e se aproxima de ti, quando sente que o teu coração ama e sofre com os teus irmãos. Por isso ele guiará os teus passos, e a nossa voz junto de ti ou através dos nossos escritos. Outra coisa mais não é que alguém que contigo também está aprendendo. Meu filho, este é o caminho, caminho pelo qual agora vais andar. Página 33. Pedimos-te um dia que nunca fugisses de compreender os sofrimentos alheios, e muito especialmente quando esses sofrimentos vêm ao teu encontro trazidos por almas sedentas de encontrarem compreensão e de encontrarem o amor de que venho falando. Eu sei porque tu próprio já o tens dito, e vejo os teus pensamentos. Almas que sofrem a quem nós não podemos minorar o sofrimento pela rebeldia das mesmas almas. Mas deixe essas entregues a si próprias depois de nelas haveres semeado a palavra que esclarece e conforta. Aguarda os outros que vêm famintos e a esses tu servirás de escora, pois já compreendeste o bastante para poderes nesses momentos elevá-los. E fala-lhes numa certeza que é a certeza da vida que jamais termina, e fala-lhes numa lei justa e de um amor que jamais nos abandonou, e fala-lhes das nossas culpas de um passado delituoso, e fala-lhes das nossas maldades do presente, para que eles saibam compreender e se tornem humildes e se tornem pacíficos e se voltem para o caminho certo e aí comecem a transitar contigo. Leva-os, meu filho.
que nenhum dos que se aproximaram de ti se perca. E leva também aqueles que em mansidão te confessem as suas faltas. Jamais os tentes repelir, pois que basta a humildade dessas almas que sabem procurar refúgio em quem já tem maior esperança do que elas. É assim que começa a manifestar-se a caridade no amor e o amor com caridade. Segue, meu filho, segue sempre lembrando-te das primeiras palavras que te dissemos. O sol nasce todos os dias e com ele novas auroras de promessas vêm para o coração dos homens. Página 34. O mundo luta na contínua ignorância do mais elementar dever. E por isso que muitas almas agonizam por não poderem suportar esse estado de vibração, e outras vão alegres deixando o seu corpo físico e regressando à pátria eterna com a alma cansada de tanto terem sofrido no plano que habitaram. Mas umas e outras estão endividadas ainda com o plano físico, e de forma nenhuma podem ou devem abandonar o lugar que lhes compete na luta. E tu, que já tens tido horas de dor amarga e que já tens desejado esse regresso, sê forte na luta para que possas também triunfar sobre todos os sofrimentos. E quando vires o mundo agonizante na tua frente, vai e leva-lhe as tuas palavras de conforto, que tu já conheces, sem receares. Fala-lhes do Mestre sublime que aceitaste, fala-lhes da eternidade, fala-lhes do resgate, da regeneração. Assim encontrarás algo em que possas utilizar a força que já trazes em ti, através de todas as vicissitudes, quer elas sejam tuas ou daqueles que te rodeiam. Vai sempre sem receio, embora a luta seja dura, porque avizinha-se o tempo em que o homem procurará, faminto, outro homem para dele receber o alento para a caminhada. E tu, meu filho, sê o arrimo dessas almas. Sejas a fortaleza daqueles que te procuram e continua sempre, embora a luta e embora a dor, continua sempre procurando o caminho certo para os teus passos. Porque assim não cairás, não resvalarás, e chegarás ao fim da etapa mais conhecedor e mais forte. Página 35. O Mestre a quem todos nós seguimos e a quem obedecemos, tem os seus planos sobre a vida física de cada um de nós. E nesta hora de graves decisões em que se transmuda a face da terra, em que muitos homens mudarão o rumo aos seus passos, em que muitas doutrinas serão transformadas, em que muitos zelos serão fortalecidos, o Senhor guarda e confia naqueles que já aprenderam a amá-lo. Confia, não no coração falível que cada um de vós possui, mas confia nesse sentimento espiritual e profundo, já nascido do conhecimento. Nesse infalível amor que existe, resultante do conhecimento e da clareza de que ele existe, pela sua aproximação. Meu filho, acordamos-te para essa caminhada evolutiva. E não desejes mais do que aprender a amar desta maneira de que te vimos falando, pois é aqui que se encontra toda a grandeza da vida, quer estejas num plano ou quer estejas no outro, pois é através deste amor que o espírito se torna grande. A força se dilata e que nós podemos alcançar aquilo em que nunca havíamos pensado. Porque a virtude maior de que temos vindo falando, a virtude do amor, é chave portentosa que abre todas as portas, quer elas estejam endurecidas pelo orgulho, quer elas estejam endurecidas pela falsa sabedoria, quer elas estejam endurecidas pela ostentação da riqueza material. Tudo cai, tudo se transforma. Tudo se derroga menos a lei do amor. Aí tudo é perene, tudo é maravilhosamente belo, aí tudo é eterno e tudo se multiplica até o infinito divino. Meu filho, terás tu compreendido já até onde nós te queremos conduzir? Terá já a tua alma sentido qual o nosso desejo? Terás tu já antevisto a grandeza divina, até onde nós desejamos que tu a possas compreender? Meu filho, funde-te no Mestre Jesus. Procura alcançá-lo através do amor e deixa que tudo quanto seja físico, morra em ti, para que tu sejas essencialmente espiritual. Depois nada terá valor. Não em relação à necessidade de evolução porque te terás colocado muito além de tudo quanto te rodeia. Medita nas nossas palavras. Página 36. Também por já termos percorrido o caminho de que vimos falando, meu filho,
Nós sabemos quanto custa ao homem atingir esta plenitude que é para ele um superdesenvolvimento. Mas se tudo oferece dificuldade e, portanto, requer treino, pedimos tão somente que tu vás praticando, que tu vás treinando, para que possas, a pouco e pouco, libertar o teu espírito de todas as complicações físicas, usando, como já te dissemos, a matéria, no sentido do reajuste de contas e, no mais elevado sentido, para auxiliar a elevação do espírito. E, embora te pareça sempre difícil, os degraus são próximos uns dos outros e, portanto, não difíceis de subir. E o Pai, aquele Pai amantíssimo que nos criou, não exige de nós mais do que um mínimo esforço de subirmos um pequenino degrau de cada vez. Em cada um deles, que é um estágio na vida física, nós podemos fazer paragem para bem descentralizarmos todas as ideias, para bem nos fortalecermos e podemos então mais adiante subir o outro. E embora te custe, e embora penses que o tempo passa sem aproveitamento, esta transformação requer de fato que esse tempo passe sobre ela. Ela é mais interna do que externa, porque há que primeiro amadurecer interiormente, para depois podermos dar aquilo que dentro de nós se pode colher. Meu filho, não temas, pois, a estrada da evolução e nunca desesperes e nunca te julgues insuficiente para nela caminhar. Os degraus se apresentam assim naturalmente, à tua frente. E eles, subindo até o infinito, te conduzirão até o encontro com as divinas forças que aguardam por ti para te mostrarem qual a grandeza e a beleza do Pai Criador de tudo quanto existe. Se queres, pois, subi-los e se, finalmente, queres compreender e caminhar, não pares nem te preocupes com o que vai ficando para trás em cada dia. Pensa que é no futuro que tens de construir e não no tempo passado, esse tempo que já não volta. Pois o que está feito nele fica, e aquilo que tens que receber mais aguarda por ti. Página 37. Porque compete a cada homem viver pelo seu próprio esforço, cada um se pode elevar e deve o fazer não cuidando mais, como já te acabei de dizer, do que é morto em si. Pois que os dias que se avizinham podem ser dias de grandes oportunidades, como podem ter passado já essas oportunidades. Mas aquele que edifica, aquele que constrói, aquele que se prepara para a vida futura, esse calca esses dias, passa-os vivendo sempre e tentando sempre pela conquista que vem mais adiante. Ela vem naturalmente, quando o homem interiormente se transforma e recebe dos seus amigos espirituais, libertos no espaço, e as forças de que ele vai carecendo, porque se tornou confiante e sabe que, como espírito imortal, jamais pode parar. Vê, meu filho, quando te debruças sobre a vida dos grandes homens que passaram sobre a terra, tua alma se enternece, outras vezes, meditativa, fica pensando quando e como tu serias capaz de os imitar. Mas se ainda a matéria reclama de ti, as exigências da vida física te prendem ao seu círculo de necessidades. Repara que há uma construção interna a qual tu só presides e a qual não podes deixar ficar inapta. Essa carece de desenvolvimento, essa carece da tua força, essa carece da tua vontade. Porque todo homem nasce ignorante, porque todo homem nasce preso ao seu primitivismo, e só o conhecimento liberta, esse conhecimento de que tu já estás trilhando seus caminhos. Depois, quando o tempo passar e mais celere se fizer a tua caminhada pela aproximação do fim desta etapa terrena, então tudo virá a ti e tu mais sentirás a necessidade de te embrenhares por esse mundo, que agora te parece uma incógnita. Meu filho, as almas, quando já atingem um sentido ou estado de maturação, nada mais fazem prendendo-se ao mesquinho, ao que nada vale, ao passatempo, sem aproveitamento. Essas pobres almas continuarão ainda, por longas encarnações, presas ao mesmo roteiro sem grandes progressos. Mas nós chamamos aqueles que, como tu, vislumbram já um pouco mais e se preparam para também desferir um voo maior. Fala-se entre vós num novo advento, fala-se entre vós numa transformação profunda na face da terra.
E nós perguntamos: qual de vós está pronto para participar neste advento? Qual de vós se prepara já para essa transformação? Sentimos que o homem nos há de acompanhar, aquele que já olha longe, aquele que já sente, aquele que já sabe procurar. Estamos a caminho da libertação do homem pelo cultivo das qualidades chamadas virtudes de que o Mestre Jesus foi o exemplo máximo, e falamos-te já da caridade feita de amor. Agora falar-te-emos também daquela virtude sublime que é sentimento máximo entre vós, que é a comunhão dos mesmos pensamentos, dos mesmos ideais. Página 38. Legou-nos o Mestre Jesus a mais pura e sublime de todas as doutrinas e, conquanto os homens procurem igualá-lo ou tirar de outras ideias ilações, nenhuma delas suplantou ainda, ou pôde suplantar aquela que Jesus nos ensinou. Porque ela vem invada de tudo quanto é puro, de tudo quanto é divino. E não carecemos mais do que caminhar imitando-o, embora nós saibamos que só de longe e, imperfeitamente, ainda podemos fazer. Temos, no dizer de alguns dos nossos irmãos, o tempo e eternidade à nossa frente para aprender, mas não devemos nem podemos paralisar o nosso desejo de progresso para que possamos não deixar entardecer em nós esse cumprimento. Cumprimento, que é necessário saibamos realizar para bem aproveitarmos estas oportunidades que, por misericórdia do Pai infinito, nos são dadas. Sim, só a bondade de Deus permite que nós possamos aprender, porque a lição que vivemos é a escola viva que cada um traz em si. Repara, filho, quantas vezes tens perdido oportunidades de bem fazer? E quantas de exemplificar, quando tu já conheces o caminho? E quantas vezes tens temido enfrentar os teus irmãos, expondo-lhes aquilo que sentes e que já vibra em ti? Carecemos mais do que nunca de fortalecer o ânimo para marchar, quais soldados, a caminho da vitória final, que é a libertação do espírito através do conhecimento. Conhecimento esse que procurado existe e se acha dentro da sublime doutrina do Cordeiro de Deus. Caminhemos enquanto a luz brilha, enquanto ela purifica o nosso caminho. Caminhemos ainda enquanto as trevas não ofuscarem mais este plano físico em que habitas e caminhemos, sem descanso, para que possas descansar mais tarde após bem cumprires a missão que te trouxe a este mundo. Aqui tudo está pronto para esse auxílio. Aqui tudo está certo para que na hora exata nada falte. E daqui vos falamos para vos podermos ajudar. Meu filho, não percas pois a oportunidade. E agora, depois de termos chegado aqui, espera um pouco mais para desferirmos o voo juntos, o voo dentro da espiritualidade maior. Falemos, pois, das virtudes do homem espiritualizado e cumpramos cada uma dessas virtudes dentro do esforço que é necessário tu venhas a fazer. Ninguém pode mais do que tu próprio pela tua transformação. E ninguém te pode mais auxiliar do que a tua própria vontade. Sê, pois, corajoso, sê pois firme e vem que a hora está chegada. Página 39. Todo homem que sente, verdadeiramente, o desejo de evoluir luta contra as suas imperfeições. E quanto mais esse desejo nele se vincula, maior é a luta que ele enceta. Por essa razão raros são os homens que estão contentes consigo próprios, pois os combates íntimos são muitos, até conseguirem debelar aquilo que mais ostensivamente os afasta do caminho recto da evolução. Eu sei, meu filho, que tu relês as nossas páginas no intuito de fortalecer a tua alma para esta caminhada que tens de efetuar. E tu pressente-lhe em cada dia mais profundamente à medida que também vais avançando nesta simples leitura. Porque, quanto mais o homem deseja sua elevação, mais ele tem que lutar e maior é a sua insatisfação por tudo quanto rodeia. Mas não é esse o caminho certo daquele que está desejoso de seguir a lei do Senhor. Porque aquele que procura esclarecimento, esse tem que viver conformando-se com tudo quanto existe na sua estrada. Por isso nunca te canses de procurar a perfeição, porque se distancia tanto de ti quanto tu a tentas alcançar. Porque, à medida que a procuras,
mais gigantescas te parecem as tuas faltas, porque mais profundamente te olhas e melhor vais compreendendo o teu dever. Meu filho, é áspero e difícil o caminho, enquanto não é compreendido, mas depois é suave e belo quando a satisfação vem prazenteira ocupar o lugar que lhe compete na alma daquele que procura. Sê, pois, corajoso em todas as horas da vida e não tentes nunca, embora dificilmente, possas cumprir, afastar-te da rectidão do caminho que só os justos sabem percorrer. E, sofrendo, vai amando, e amando vai procurando alcançar o ponto almejado. Porque esse, como já te disse, está sempre perto e longe consoante o esforço que tu fizeres. Este é o caminho. O caminho que está em ti, que está fora de ti, que está em teu redor, que está nos outros, que está no chão que pisas e que está nos teus pensamentos, na tua força de ação e na ação que empregas a favor de todos. Segue sem temor neste caminho até ao encontro com o Senhor. Página 40. Meu filho, ao longo de todos os nossos escritos, temos tentado trazer-te um pouco deste conhecimento de um amor profundo que nasce na alma daqueles que de perto desejam conhecer o Mestre Jesus. E por isso estamos esperançados em que, quando houveres terminado a leitura dos mesmos, a tua alma se encontre mais fortalecida e capaz de voos maiores, de encontros maiores com aquele que do alto vela por todos nós, pela nossa evolução, pela ascensão das almas, esforçando-se para que todos o possam compreender, e para que todos, sem desfalecimento, o possam seguir. Meu filho, talvez te pareça difícil compreender toda a grandeza da linguagem do Mestre Jesus, pois que ela só traduz perdão e amor em todos os instantes da nossa vida. Mas quando vens a escutar essa palavra e quando dela fizeres a tua companheira inseparável, verás que realmente o caminho é um único e só por essa via podes viver em paz com a alma sempre satisfeita, sempre tranquila. Digo-te satisfeita porque nada há que possa satisfazer a alma como a certeza de termos cumprido o melhor que soubermos e pudermos. Reconhecendo, embora, que estamos longe de atingir a perfeição do Mestre Jesus, é motivo de satisfação também reconhecermos a força que existe em nós pelo desejo de o imitar. E é nesse sentido e com essa esperança máxima que eu, meu filho, te venho falando através destes pequeninos escritos. Eles são singelos como a singela doutrina do Mestre que amamos. Ser singelo não quer dizer profundo, não quer dizer grandioso. Quantas vezes na singeleza de uma frase, tu e eu nos quedamos embaraçados sem saber como aceitá-la, como bem cumpri-la. Compreendeste, meu filho? Página 41. Assim temos esperança de que tu vás aprendendo, pouco a pouco, como deves aperfeiçoar-te e como deves melhor cumprir aquilo que vai surgindo na tua vida. Repara, já te dissemos num dos nossos escritos, que a vida é a escola abençoada onde cada um deve procurar, por bem fazer, aprender a lição. Por bem fazer, não por mal fazer, porque o homem que se perde por caminhos ínvios da ignorância propositada, aquele que se nega a aceitar o conhecimento, esse contará também os seus dias de escola, porém sem o aproveitamento daquele que, por bem fazer, vai vivendo esses mesmos dias. Só assim, vivendo dessa maneira, o homem se aproxima da rectidão, essa rectidão sem igual que o Mestre nos aponta em toda a sua vida. Sim, meu filho, nós sabemos que há contrariedades que te levam muitas vezes a não poder cumprir. Há momentos na vida que te levam a afastar-te desse desejo de bem saber viver em rectidão para com tudo e para com todos, mas, repara, quando te surgir qualquer problema difícil, cuja resolução não é imediata, pondera sempre em como o Mestre resolveria. E embora não compreendas e o não possas fazer em toda a plenitude a que a matéria também te constrange, então, meu filho, pense e resolve-o de maneira mais própria e mais adequada a um servidor do Mestre Jesus. Há pouco, quando passaste um dos nossos escritos, ficastes meditativo pensando em como serias capaz de atingir tão belo estado de amor, para com todos os teus semelhantes.
E nós te convidamos a pensar naquele fruto imaturo que pacientemente a árvore sustenta até que se torne fruto saboroso para ser comido. Repara, meu filho, também tu permaneces ainda preso à árvore, e a árvore te dará a maturidade de que tu tanto e tanto te lamentas. E depois essa árvore que se chama perseverança no caminho, essa árvore te dará o saboroso amor com que tu irás alimentando aqueles que em ti se aproximarem. Assim não terás receio e saberás esperar com resignação. Assim poderás olhar e ver, ouvir e compreender. É da lei que o homem saiba perseverar e, portanto, meu filho, vai lendo e meditando, vai estudando os teus problemas, vai te auscultando a ti próprio, e transforma a vida de cada dia naquele plano em que tu desejavas já viver. E faze com que os outros, embora ainda longe e mais imperfeitamente do que tu, possam contigo aprender um pouco. É este o dever não só do servidor mas principalmente do discípulo. Página 42. E, já que falamos em discípulo, quero hoje lembrar-te o dever daquele que deseja aprender. Talvez já tenhas compreendido que o discípulo tem o dever de respeitar e seguir o mestre. E quando se rebela e se afasta do mestre, ele é deixado só até que de novo a sua alma sinta o desejo de o procurar. A ti têm sido espontaneamente trazidos os caminhos que podem fazer convergir-te para o mestre, e o mestre, no final desses caminhos, pacientemente aguarda por ti para poder dar-te a lição que ansiosamente tens esperado. Não sabemos quanto tempo tu levarás para aprender a lição, mas sabemos, sim, que tu aprenderás, se o teu coração se abrir espontaneamente e se a tua alma, depois de bem compreender, se dilatar neste amor de que te vimos falando e se tornar manancial do mesmo amor para tudo quanto há em teu redor. É certo que sendo tu uma célula da humanidade onde habitas, tens para com essa humanidade deveres que não deves nem podes relegar de ti. Os outros, que são teus irmãos e meus, aqueles que caminham ainda indecisos e na maioria indiferentes aos princípios de que te venho falando, esses hão de despertar. E pensa nisso, meu filho, quem sabe se, pelo teu exemplo, pode muito bem chegar um destes meus escritos à sua mão. Mas repara que podem também não dedicar-se a essa leitura. Tu podes ser um exemplo vivo entre eles, daquele discípulo cumpridor que aprendeu e deseja seguir um caminho que, embora difícil, o há de fazer triunfar. Não são sempre incansáveis as lutas do homem quando tenta atingir um fim. Não procura o mesmo homem caminhar sem descanso para atingi-lo. Se assim caminha tu também, aprendendo, em cada dia, mais e melhor essa lição de que te falamos. Olhos postos no Mestre, em caminhos embora emaranhados, mas que pela perseverança, atingirás o caminho único que é o caminho que te há de conduzir aos pés daquele que tudo te dá. Segue, meu filho, e sê para todos aquele discípulo que dá o exemplo, aquele discípulo que pode honrar o seu mestre. Página 43. Muitas vezes, meu filho, te interrogas a ti próprio para saber se vale a pena ou não esta luta, esta procura. E sempre que procuras uma solução vem à tua mente as respostas que ansiosamente esperas. E quer sigas por lado ou por outro, a resposta vem sempre dizendo que sim, que é necessário que não desfaleças, que o Mestre está sempre junto de ti, que deves procurar para encontrar, que deves, em suma, corresponder ao esforço daqueles que, de outras paragens, te podem assistir. E depois eu sinto-te prosseguir, eu vejo-te encorajado. E passa um tempo assim, e podes rever-te nas tuas obras, porque elas se vão elevando à medida que esse desejo mais se firma em ti e que é maior a força que dele te vem. E segues, e auxilias os outros, e os outros olhando e desejam também seguir. E o Mestre, que há pouco se encontrava distanciado de ti, agora, radiante, se aproxima e te acena amorosamente chamando-te. Chamando-te sempre, para que não desfaleças e sigas, para que sejas sempre eficiente esse teu esforço, para que a escola da vida te não perca, mas para que tu dela acolhas sempre os maiores resultados. É amoroso nosso Mestre. É sublime a sua doutrina,
meu filho. Ela ajuda-nos a elevar, embora os nossos pés estejam por vezes fincados na lama do pecado, na podridão dos nossos erros, no esquecimento de nós próprios. Quantas vezes te chega um alerta nessas respostas que recebes? Quantas vezes é a sua voz amorosa que te chama ao cumprimento do dever? E quantas vezes o seu coração magnânimo fica triste e ensombrado pelos teus erros? Quantas vezes? Mas, pacientemente, ele aguarda sempre por ti. Pacientemente te espera ao fim do caminho. Pacientemente te olha com amor, e te ensina que só amando, só perdoando, só caminhando assim, procurando a perfeição, tu te has de libertar das tuas inferioridades de homem primitivo. Página 44. E não julgues que também nós não sabemos, meu filho, quanto é difícil a caminhada pelo caminho recto. E bem difícil no plano em que estás agora habitando. Mas quando tu souberes tirar de todos os momentos aquela prova máxima que o Espírito deve tirar, então, meu filho, sou eu quem tu diz, és na verdade um bom discípulo. Mas, enquanto ainda temeres as horas difíceis e antecipadamente a sofreres sem jamais encontrares a solução, então digo-te que ainda há-te muita falta de confiança. Se nós sabemos já por experiência própria, meu filho, que o Mestre caminha junto de nós, que a sua mão nos ampara continuamente, e se somos nós quem te diz que igualmente te dispensa as mesmas atenções, por que has de desanimar? Por que has de temer? Porque a hora da prova se torna difícil e tão dura para ti. Sabes que todos aqueles que testemunham um ideal, e muito especialmente aqueles que testemunham um ideal de pureza, de intenção recta, cujo cume é o amor, edificando em todos os sentidos, esses são sempre os incompreendidos. Esses são sempre os que carregam o seu fardo e o fardo alheio. São esses que ajudam sempre os outros na íngreme caminhada. Porque é mister que cada um se esqueça de si próprio para bem e melhor cumprir. Quem nos dera, meu filho, que aqueles que agora dão os primeiros passos dentro da sagrada doutrina ligada pelo Mestre Jesus, pudessem já, na plenitude deste pensamento, valerem-se da sua força, para se esquecerem de si mesmo em favor dos outros. Acredita que a humanidade sofreria menos, se todos os corações fossem sinceros ao ideal que abraçam. Acredita que, muitos mais homens que permanecem na ignorância voluntária e nas trevas, meu filho, já teriam despertado para a mesma verdade. Mas há tanta falta ainda de bem cumprir por parte dos discípulos. E para eles que nós apelamos. É para todos vós que nós apelamos. E ao filho da minha alma, aquele a quem dedico estas linhas, a ele eu apelo mais e mais veemente, porque eu sei que no embrião dessa alma se encontra um foco luminoso que terá, antes de terminada a etapa terrena, desabrochado completamente, para a iluminação daqueles que o rodeiam. Meu filho, é assim aparentemente difícil, mas quando compreendido é belo e sublime o caminho da redenção. Página 45. Já que até aqui te falamos de tudo quanto diz respeito ao amor, o amor espiritual que dulcifica as vidas e que torna o homem mais puro em todas as suas intenções, também te falamos do valor do discípulo cumpridor de todos esses deveres. E não queremos somente chamar-te ao conhecimento da razão por palavras, porque desejamos também, meu filho, que tu possas sempre exemplificar aquilo que vais decorando, aquilo que vais lendo. Porque cumpre ao discípulo servir, e aquele que serve deve obedecer, e aquele que obedece é verdadeiramente o discípulo amado do seu mestre. Meu filho, quantas horas de insônias não tens passado, no decorrer da tua vida, procurando para ela soluções difíceis? E quantas vezes as preocupações alheias também têm tocado a tua alma fazendo que ela vibre de compaixão para com seu semelhante? É nesse ponto que o homem vibra em amor. É aí que o homem procura e sente, mais fortemente, o seu dever para com o seu semelhante, e é aí também que o Mestre, aquele divino Jesus a quem todos nós pretendemos seguir, que olha enternecido o seu discípulo, o convida a seguir, o convida a limpar, com as suas próprias mãos,
os caminhos pedregosos por onde tem de caminhar. Parecer-te-ão talvez estas imagens um pouco dolorosas para aquele que só gostaria de caminhar, não entre pétalas de rosa,